Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa sala de estar. Que delícia todo sábado à noite estarmos juntos, né? Com conteúdos e temas sempre muito importantes e relevantes para você, para sua família. Hoje nós vamos falar um pouquinho de menopausa e esse assunto interessa só a mulher meia-idade? Interessa a você jovem, interessa a você homem, interessa a todo mundo. Afinal, maturidade ou meia-idade é esse o assunto e sim, é verdade. Surgem muitas dúvidas, inseguranças e até medos. Mas nós temos aí também um tempo de descobertas, de reconexão, de perceber o quanto já fomos fortes até aqui. É fase do acolhimento, de respeitar o corpo que muda, de escutar os sinais que ele nos dá e de nos permitir viver esse momento com dignidade, autoestima, amor próprio. Amadurecer, gente, nos dá a chance de recomeçar com outros olhos, mais conscientes, mais firmes, mais serenos. E quando chegamos à meia-idade, percebemos que as transformações não acontecem só no corpo, acontecem também na alma. A vida nos pede coragem. Coragem para aceitar o que já não volta. Coragem para abraçar o que ainda está por vir. Coragem para nos reinventar todos os dias. E é nessa travessia que descobrimos que envelhecer é, na verdade, evoluir. É aprender a se amar com mais profundidade, a valorizar o que realmente importa, a escrever novos capítulos com sabedoria e leveza. E é tudo isso que eu desejo para você. Bem-vindos. Vamos lá, as nossas convidadas escolhidas a dedo, muito especiais. Já avisa todo mundo, família, amigos, o Papo é Menopausa, é importante. Sintoniza na TV Aparecida que vocês vão amar o programa de hoje, com muita informação. Eu diria que é uma consulta gratuita. A minha primeira convidada é médica, ginecologista, obstetra, autora de muitos livros, premiada nacional e internacionalmente. Hoje ela vem conversar sobre a menopausa como um processo natural. Como é que a gente lida com tudo isso? Bem-vinda, minha querida amiga Albertina Duarte. Ô, meu amor. Bem-vinda, querida Que Amanda. delícia ter você aqui. Boa noite. Primeira vez no nosso programa. Primeira vez em Aparecida, depois de 50 anos que eu morei aqui perto. Sério? Quando eu vim de Portugal, eu morei em Pindamonhangaba. Que legal. E aí tá tudo diferente, né? Tá tudo diferente. Ó, que você seja bem recebida aqui pela nossa emissora, Já pela fui cidade, demais, já pelo fui nosso demais. programa. Você sabe o quanto eu te admiro, te respeito. É uma honra ter você aqui. E as perguntas são... Eu passei as perguntas com ela antes, ela disse, Amanda, as perguntas são excelentes. Eu falei, então se você tá gostando é o que importa. Eu vou mandar pros meus alunos. Obrigada por estar aqui, fique super à vontade, tá? Ó, a próxima convidada é nutricionista, especializada em saúde da mulher, há mais de 10 anos acompanhando mulheres em diferentes fases da vida. Janaína Lira, bem-vinda. Tudo bem, Janaína? Boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Primeira vez também. Primeira vez. Ah, que seja a primeira de muitas. Ela é psicóloga, nutricionista, hoje vem dizer como é possível atravessar a menopausa com equilíbrio, né, emocional, qualidade de vida. Lídia Noé, tudo bem, Lídia? Tudo bem, boa noite. A Lídia está noite. sempre aqui conosco, né? Tudo bem, boa Tudo noite, bem, um Lídia. prazer estar aqui Sempre novamente. muito bom te receber. A minha próxima convidada irá desvendar mitos e verdades sobre a menopausa. Porque tem muito mito, viu, gente? E ela vai explicar, inclusive, quando a reposição hormonal é indicada, pra quem não é, como a gente pode viver essa fase da vida com mais equilíbrio. Vamos receber a médica endocrinologista e nutróloga Lorena Balestra. Tudo bem, Lorena? Oi, boa noite. Seja bem-vinda, viu? Obrigada por estar aqui. Você veio grávida a última vez, não foi? A última vez eu vim grávida. Já agora... tava quase tendo um bebezinho. Tava com barrigão, agora já saiu, estamos nos cuidando. Ah, coisa linda. Manda um beijo pros dois, né? 2 meninos. Olha, a educadora física, especialista em treinamento de força para as mulheres maduras. Hoje ela vem dar dicas de exercícios que podem ajudar a recuperar a saúde, a autoestima, a vitalidade na menopausa. Paula Monteiro, tudo bem, Paula? Boa noite. Obrigada por estar aqui com a prazer. gente, viu? Que linda, né? Oh, meu Deus, maravilhosa. Você é de Minas, Paula? Minas Gerais. Que lugar? Juiz de Fora. Que bacana. Obrigada por estar aqui. Obrigada. E para deixar a nossa noite ainda mais especial, para brilhantar o nosso sabadão, ela vem nos presentear com essa voz maravilhosa, trazendo músicas que falem sobre o universo feminino. Cecília Militão. Cecília, bem-vinda, meu amor. Muito boa Que noite. bom te receber, viu? Tava com saudades, fazia tempo que você não vinha. Fazia tempo mesmo. Muito Palco é obrigada. todo boa seu. noite, boa noite. Já me perdi
tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro não. Já chorei mares e rios, mas não afogo não. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Já não me importa a sua opinião, o seu conceito não altera minha visão. Foi tanto sim que agora digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem, papo furado não me entretém. Não dê limite que eu quero ir além, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro não. Já chorei mares e rios, mas não afogo não. Sempre dou meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Tara, tara, tá. Tara, tara, tá. Tara, tara, tá. Obrigada, Cecília. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Olha, prestem bem atenção nas letras de todas as músicas, porque são músicas poderosas foram escolhidas, né? Com certeza. Que traduzem muito bem esse universo feminino. Cecília, você tem quantos anos? 45, prestes a fazer 46. E você já tem algum tipo de intimidade com esse assunto da menopausa? Seja através de irmãs, mãe, ou até da sua própria vida? Eu vi, né? Eu vi mais de perto com a minha mãe, né? E confesso que a gente acha engraçado, né? Que do nada a pessoa tá assim, até chegar a sua vez. Que no meu caso ele já tá dando sinais, mas eu estou tentando, por enquanto, manter a sanidade. Vai aprender muito hoje. Nós vamos aprender muito hoje. Welder, muito obrigada por estar aqui, viu? Nosso músico querido. Meninas, que honra tê-las aqui para uma noite muito gostosa, muita informação. Doutora Albertina, vou começar contigo. O que é a menopausa? O que ela faz no nosso corpo? Por que a mulher entra nessa fase? E por que é tão sofrida para tantas? Bem, menopausa quer dizer término da menstruação. Você só diz que você está na menopausa quando faz 1 ano, 12 meses que você não menstrua mais. E quem toma remédio direto, que não menstrua nunca? Então, mesmo assim, você pode ter sintomas. Tá. E esses são 76 sintomas físicos, psicológicos e sociais, claro. Então, o mais importante é saber o que é o climatério. É antes da menstruação, vamos dizer, em torno dos 40 anos, 42 anos, já começa algum sintoma. Aí tem a menopausa. E pós-menopausa ainda dura, às vezes, 7 anos. Hoje a gente acha que vai o climatério todo esse tempo. Veja, a menstruação sempre foi um tabu.
Então eu sou do tempo que tensão pré-menstrual era uma loucura. A mulher cicla, ela é um bioma maravilhoso, veja. Ela muda na gravidez, muda pós-gravidez, muda na menstruação. Nenhum ser humano faz isso. Em 28 dias ela muda. E depois, claro, o corpo muda, os calores são frequentes, alterações de menstruação, mas é importante que a mulher saiba que não é pausa. Não tem pausa de nada. Pausou só a menstruação. Você continua. E é por isso que a rede de apoio é fundamental. E hoje está muito confundida com o etarismo, né? Você menopausou, você ficou velha. Você menstruou pela primeira vez, você ficou mocinha. Olha que preconceito. E por que, gente, que responde quem quiser, que tem mulheres que entram na menopausa tão cedo? Tem mulheres que com 30 e poucos anos entram na menopausa e outras demoram tanto. O que vocês acham? Isso não tem uma justificativa. A menopausa precoce é quando a pessoa entra, né, aos 35 anos na menopausa, tem essa parada do fluxo menstrual. Não, pode ter fatores genéticos envolvidos, pode ter fatores ambientais, estilo de vida, como ela se alimenta, como ela vive, mas não tem uma causa específica. Mas a mulher que entra na menopausa muito cedo, ela tem que tratar o quanto antes, porque aí envolve todos os riscos de uma menopausa precoce não tratada. Risco de osteoporose, risco de doença cardíaca, neurológica, e o maior de todos que a gente vê é o prejuízo na qualidade de vida dessa paciente. Então, a mulher vai declinar muito antes do que ela espera. E com a expectativa de vida cada vez maior, metade da vida da pessoa hoje, ela estará na menopausa. Antigamente, as nossas avós viviam um curto espaço de tempo na menopausa, porque acabava falecendo um pouco antes. Mas hoje, com a expectativa de vida cada vez maior, as pacientes tendem a ficar metade da vida na menopausa. E não dá para ficar metade da vida sem qualidade. Tem toda a razão. Todo mundo fala muito, né, dos fogachos, dos calores. Mas a mudança de humor é muito importante. Quer dizer, como se ela tivesse uma tensão pré-menstrual, fica mais irritada. Agora, você tem 37, 38 ou 35. A sua menstruação começou a ficar uma bagunça. Muda muito, dura muito ou intervalo curto. Bom, você pode ter desde miomas, mas você pode estar entrando na menopausa sim, na perimenopausa. Então, você falou que o climatério, ele entende a pré-menopausa. Existe a pré-menopausa. A Cecília disse, Amanda, eu acho que eu estou na pré-menopausa. Eu acho não, né? Você foi no médico. Então, o climatério é pré-menopausa, menopausa, termina a menstruação, e hoje a gente considera até 6, 7 anos, até 10 anos depois. Alguns autores acham que depois que termina a menstruação, você fica muito tempo no climatério, porque dentro dessa definição de que você muda o seu ciclo de vida, então vai continuar. E uma coisa que a doutora Lorena disse, que é fundamental, existe aquela relação, eu menstruei cedo, termina cedo. Não, a minha tese mostra que menstrua cedo, termina tarde, porque você tem muito hormônio para menstruar muito cedo. Então, veja, são 35 anos que a pessoa vive em função da menstruação. E depois, quantos anos depois? Então, uma questão importante é dessa queda dos ossos. E uma coisa que incomoda, que é a osteoporose, é a gordura. Doutora, eu estou com uma pochete, o que está acontecendo? Eu não consigo emagrecer. Veja, quando os estrógenos abaixam, você tem maior massa gordurosa e tem também maior problema com a insulina. Então, essa gordura, ela não é psicológica. Sim. Por isso que os exercícios são fundamentais, né? Ô, Paula, falando de exercícios, então, o que muda no corpo físico? Daqui a pouco a gente vai falar com a Lídia do que muda no emocional. Mas o que muda no corpo físico? A doutora Albertina acabou de citar a tal da pochetezinha. O que você sente, assim, das mulheres meia-idade que te procuram? A maior mudança assim, que eu percebo na minha área, né, muito preocupante e que poucas pessoas falam sobre isso, é a sarcopenia. É a perda da massa muscular é um processo natural do envelhecimento. E é acentuado muito na menopausa por essas alterações hormonais que a doutora falou e por vários outros motivos também. Essa fase da menopausa, né, que dá desânimo, você acorda cada dia de um jeito, dores articulares e uma vida de desgastes. As minhas alunas
As minhas seguidoras, elas chegam para mim destruídas. E o meu trabalho, ele é focado, não é exercício físico, o meu trabalho é massa muscular em mulheres maduras. E isso é uma grande dificuldade, primeiro, porque todos os profissionais de saúde só indicam caminhada, né? Eles têm os motivos deles, está ok. Caminhar é melhor do que não fazer nada, mas não está se falando sobre a massa muscular. E elas chegam machucadas para mim da caminhada, porque é um corpo frágil, fazendo caminhada. E tem os acidentes e tem as próprias limitações da idade, sabe? Os desgastes articulares e tudo. Então, essa sarcopenia que eu vejo como esse principal problema, que vem acompanhado com uma outra doença elas andam de mãos juntas, que é a osteoporose. Quando você não tem músculo, o seu corpo raciocina, sinaliza que você não precisa de ossos. Ambas são silenciosas. Então, eu já tive caso de a seguidora tossir e quebrar uma costela. Eu nunca achei que isso fosse possível. Ela estava com osteoporose, ela não sabia. Então, o músculo e o meu trabalho, ele vem assim, como um SOS. O músculo, ele já deixou há muito tempo de ser um aparato estético, ou simplesmente para movimentar o corpo. Hoje ele vem como para ressuscitar mesmo essa mulher que está em sofrimento, inclusive na questão metabólica, né? Que é um órgão metabolicamente ativo. Depois eu falo mais sobre isso. Ô, Janaína, e o papel da alimentação para essa mulher? Eu sei que vocês citaram os fogachos, né? E aí é chá de romã, amora, sei lá do quê. Fala-se muito em alimentos também naturais. Então, eu queria saber se isso é um mito, é uma verdade. Se existem alimentos que, sim, são benéficos nesse período e se existem outros que a gente tem que evitar. Sim, tem alimentos que são benéficos, mas o desafio na prática clínica é que, associando com o que a Paula disse, essa mulher não quer comer proteína. Tem a questão da resistência à insulina, então ela tem um consumo exagerado de carboidrato, uma vontade de doce, similar com a TPM, então vem essa questão do emocional, da irritabilidade, e muitas vezes a digestão já não está funcionando também, aquele ácido clorídrico, o intestino que já não está legal, então eu não vou consumir proteína. Esse é o principal desafio. Tem a preocupação da osteoporose, então elas falam muito do cálcio, mas o cálcio sozinho não faz osso. Então, a gente precisa de cálcio, magnésio, vitamina K, vitamina D, isso é muito importante. E pensar na alimentação dessa mulher como um todo, né? Equilibrar essa alimentação, que é o desafio, porque ela está com comer emocional, que a Lid vai falar melhor, e acaba descontando isso na comida. Então, a gente tem, sim, o ajuste de proteína, controlar o carboidrato, não é que o docinho é proibido, mas com moderação, e pensar em alimentos que são fontes de fitoestrógenos. Então, por exemplo, a linhaça é uma boa opção para a gente incluir, pensar nas fontes de magnésio, então sementes oleaginosas, os folhosos, verdes escuros, são ótimas opções. Eu só vou aproveitar um link que a Paula disse da questão da osteoporose. Um ponto muito importante que a doutora Albertina também falou, da idade. 35, 36. Hoje, nós temos filhos mais tarde. E eu falo que a gente se prepara para engravidar, mas ninguém cuida dessa mulher no pós-parto. E eu falo que a osteoporose que essa mulher pode ter no futuro pode começar no pós-parto. Como que foi a suplementação dessa mulher no pós-parto? O que ela conseguiu comer, né, nesses 2 primeiros anos? Qual a rede de apoio que ela tinha? Então, é muito importante a gente já trazer a consciência para essa mulher de como que ela quer estar no futuro, para a gente já ir organizando a casa e o ambiente agora. Lídia, eu acho que é muito importante, a gente está falando de todas as nuances, mas assim, a mulher fica muito mexida emocionalmente, né? Achando que é o fim, né? Puxa, agora parei de menstruar, estou na menopausa, é o fim. O que eu vou fazer com todos esses sintomas? Não sabe, daqui a pouco nós vamos falar sobre a reposição hormonal, não sabe se pode, se não pode, o que é mito, o que não é. Ela fica muito conturbada. Eu posso completar um pouquinho? Por favor. Olha, a soja é um alimento fundamental. Eu lido muito com as mulheres japonesas. Posso dizer que as mulheres japonesas têm menos sintomas de menopausa. Claro que é uma questão também cultural, mas a soja, ela é fundamental. Então, porque ela é um ativador do estrógeno. E agora aproveitar que está na moda a comida japonesa, o tofu e tudo. Agora, com certeza, todos os alimentos ricos em ômega 3. Agora, os chás, amora, chá de amora, chá de cúrcuma, chá do Agnus castus, que é mais difícil achar essa planta, e o chá
os chás de erva doce, olha só, que faz com que você tenha mais sono. Então, é muito importante. Por isso que talvez os japoneses também, além de comer soja, eles tomam muito mais chá. E o café, que é aquela coisa do café que todo mundo... Então, tudo que é café, imagina para mim que tomam 200 de café, já tomei aqui. Então, o café, principalmente que é nosso, né, também é uma situação que vai acelerar e vai dificultar o sono. Tem razão. Emocionalmente, Lídia, como lidar? Então, aproveitar só, fechando o gancho disso aqui, o beta-citosterol que tem no abacate também, que é excelente. O abacate. Que é excelente também para poder complementar nessa fase, inclusive no período noturno, antes de dormir, se ela come um pouco ali de abacate, se ela acrescenta, ela falou tanto da proteína também, de incluir isso também, o whey protein com abacate, é uma excelente opção. Pode usar tanto batendo ele como uma proteína, um shake de proteína, quanto também amassar e comer ali mesmo, sabe? Essa misturinha é excelente. E sempre funcionou muito bem também com as pacientes nessa fase. Com relação à parte agora do emocional, nós já temos uma pressão que é colocada sobre nós ao longo da nossa vida toda, né? A mulher, ela já tem, por uma trajetória natural da sociedade, uma pressão que é colocada em nós para performar, para esteticamente a gente se manter sempre bem. E é uma autocobrança que nós aprendemos muito cedo. E isso é uma coisa que vem da mídia para nós, mas também já está tão no inconsciente coletivo que toda mulher já se pressiona muito a vida toda. Então, sim, existe no inconsciente coletivo uma crença muito forte de que quando a mulher vai aproximando dessa fase da menopausa, é como se ela estivesse entrando num prazo de validade que ela venceu. E nós precisamos contornar isso, porque como a Janaína falou, nós estamos hoje numa fase onde as mulheres elas acabam tendo filhos mais tarde. E com todos os recursos que nós já temos hoje para cuidar da nossa saúde, é muito provável que a gente mantenha a nossa qualidade de vida por muito mais tempo. E algo que as pessoas não param para pensar, mas que vai impactar muito, como pensa-se muito no efeito imediato, eu quero caber no vestido para o casamento que eu tenho esse final de semana. Mas pouco se pensa em como vai envelhecer. Então, essa mulher que chega na menopausa, que tem esses sintomas em demasia, que tem também o corpo já fragilizado, com sarcopenia, teve muito a ver em como ela viveu a juventude dela. Agora, a mulher que já tem esses cuidados com a saúde física e que ela também compreende uma coisa que Lacan falou e que é fenomenal. O sujeito, ele não envelhece. Então, por mais que biologicamente o nosso corpo se altere, a nossa aparência mude, a pessoa que nós somos em essência por dentro, ela não vai alterar na velocidade do tempo que o nosso corpo está mudando. Por isso que tem pessoas que se olham no espelho e não se reconhecem, falam, nossa, mas quando foi que eu fiquei assim? Porque a pessoa não se sente assim. Eu acredito que todo mundo já passou pela experiência de falar assim, nossa, eu já tenho tantos anos, mas parece que eu me sinto com muito menos, eu me sinto tão parecida por dentro quanto eu era mais nova. O que vão mudando é que a partir das experiências, ou a gente vai aprendendo, ou a gente vai se deixando deteriorar, porque uma experiência que vem de dificuldades, de desafios, torna a gente mais forte, nos torna mais maduras. E a mulher, quando ela chega nessa fase, é uma fase onde ela tem, inclusive, a grande oportunidade de ela olhar para sonhos que talvez estiveram em stand-by quando ela estava cuidando de filhos pequenos, quando ela ainda tinha grandes responsabilidades, principalmente por essa questão mais dos filhos, ou ajudando a cuidar de outras pessoas idosas na família. É um momento onde ela começa, inclusive, a desengavetar sonhos. Cuidar dela, né? Então, pode ser este momento tem dela cuidar muito a dela, ver né? com a maneira como essa pessoa olha, porque o sujeito em si, a pessoa em essência, ela não envelhece. Agora, se ela pega essa crença do inconsciente coletivo e junta com os sintomas que ela já tem, ela pode acabar se afundando no emocional, muito mais porque ela já tem essa crença de que agora game over. Certíssimo. Nós temos que fazer um intervalo. Na volta nós vamos falar sobre os sintomas reais do dia a dia, que são mais de 70. Vamos falar um pouco deles. Vamos falar também da reposição hormonal e de como você pode passar melhor por esse período. Até já. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que
qualquer do planeta. Maria, Maria é um som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 la 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 la, aê, 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 la 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 Cecília Militão, lindeza, muito obrigada, viu? Estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco. Já quero deixar para vocês a indicação dos meus 2 livros, O Pare, Pense e Reflita. Foi inclusive lançado aqui com a editora Santuário. Se você vê a Basílica lá na livraria, no subsolo, está à venda. Em algumas outras livrarias do Brasil também, pela Amazon, pelo meu site. Se você entrar ali na bio do meu Instagram, tem o Linktree. Com todos esses links para compra. E o Diário da Vitória é uma escrita terapêutica, é um método para avaliar o dia que se encerra e planejar o que se inicia e assim te levar mais rapidamente ao encontro dos seus sonhos, dos seus desejos, daquilo que faz sentido para você nesse momento. E é isso, vai ser uma honra fazer parte da sua jornada de desenvolvimento humano. Ô, Janaína, quais alimentos ajudam na questão da osteoporose? Você comentou, não basta só o cálcio. Exato. O que a gente tem que consumir para ajudar nisso? Quando a gente fala em osso, todo mundo pensa em leite, derivados. Então, os folhosos verdes escuros são muito importantes. Avaliar a suplementação de vitamina D. Não suplementar cálcio sozinho, porque cálcio faz deposição em tecidos moles, isso é muito importante, então precisa estar associado com vitamina K. E atenção também ao magnésio, que está presente nas sementes oleaginosas e nas folhas escuras. Então, ter uma alimentação mais diversificada, isso é muito importante. O que eu vejo na prática? Quando o paciente fala que come salada, é alface e tomate. Então, o café da manhã é o pão, não é uma fatia de queijo, pensando na questão da proteína. Então, a gente diversificar, então fazer o que a doutora falou, colocar ali um pouquinho de tofu, olhar a procedência dessa soja também é muito importante. Ô, Paula, é possível adaptar treino de força para mulheres que têm limitações? Porque às vezes a mulher nunca fez atividade física, ou fez só as caminhadinhas que você comentou, ou tem algum problema crônico já, uma dor nas costas, um problema. Como é que adapta? Então, o treino de força ele é o treino mais seguro do mundo. Mais que todos os exercícios nessa faixa etária de mulheres maduras que eu trabalho. Porque é um treino que a gente controla ali todas as variáveis. A gente controla o movimento, a gente controla a carga, a posição que está fazendo, a metodologia. Então, assim, minha especialidade, né, lidando com esse público, é fazer músculo, falando grosseiramente, né? É fazer músculo nesse corpo já cheio de problemas, mas são muitos problemas, Amanda, que chegam na minha mão. Tipo, uma mulher com artrite reumatoide, que já perdeu os movimentos na cama, o marido sobe com ela no colo as escadas. Aí ela está no Instagram, aí eu apareço lá e falo que é possível. Aí ela vai e entra no meu programa. Um ano depois, ela está concorrendo a fisiculturista, com 58 anos. Fazendo palestra. Então, é esse nível, o treino de força, ele resgata. E como que é possível você adaptar isso? É respeitando as limitações. Com movimentos simples, movimentos que não são mirabolantes, é o que eu falo, né? Quando Deus ele fez os nossos músculos, ele fez a função para cada um. Então, o leg press vai trabalhar a coxa para sempre. Eu não preciso ficar inventando moda para chamar atenção em rede social, virar de cabeça para baixo, agarrar um cabrito, fazer um agachamento. Já vi isso, tá? A mulher, ela agarrou um cabrito e fez um agachamento para chamar atenção. Então, eu não preciso disso. Então, o básico bem feito tá bom, né?
funciona, mas o difícil é você levar a simplicidade num mundo que te oferece tantas coisas, cada um querendo chamar mais atenção que a outra. Então, respeitar aquilo ali. A pessoa tem uma artrose? Tem. Qual a carga que nós vamos usar? Qual o exercício que nós vamos fazer? Em qual ângulo que nós vamos fazer isso? E a gente vai... É teste. A gente vai testando. Fez aqui, não doeu? É músculo, entendeu? Eu não estou fazendo isso aqui porque eu quero ter a coxa bonita. Elas querem, né? Todas nós queremos. Mas, já que, se fosse para ficar bonita, eu falava assim, gente, não, vai ter artrose, não vou ficar bonita não. Mas como a massa muscular ela é essencial pelo que a gente já está falando aqui, então a gente vai adaptando de acordo com as limitações no treino de força. O resto eu não me responsabilizo. Como você é de Minas, você tem só seu atendimento presencial ou online também? Não, eu não tenho presencial mais. Ah, é só online? Eu tenho um programa que chama Power Paula e eu faço lançamentos periódicos e eu tenho aluna no mundo inteiro. Power Paula está em todos os continentes do mundo. E eu levo essa mensagem para elas. Olha, você consegue, você pode. Porque essa questão que a gente fala aqui, né? A mulher na menopausa, já aconteceu isso comigo também, antes da minha reposição hormonal. Eu sempre treinei, eu tinha um corpo bonito, sempre tive. Teve um momento que eu olhei para mim e falei, acabou. Eu senti essa dor em mim, sabe? Quando eu olhei minhas pernas, assim, eu nunca fui de engordar, mas eu vi aquele monte de ruguinho, já não tinha mais tanto músculo. Aí eu coloquei um short e falei, acabou. Eu falei isso para mim. Aí depois, quando eu voltei para a reposição hormonal, e eu fiz treino de força com muita seriedade, como tem sido feito, eu recuperei isso. Então, eu tive essa vivência que eu pude transmitir para outras mulheres. Quando elas falam para mim hoje assim, acabou meu bumbum isso, minha pochete aquilo, eu sinto a dor dela e eu tenho um caminho para oferecer. E o meu caminho funciona. O problema é a luta que eu tenho com as diversas atividades que elas estão tentando e que não tem resultado como treino de força. Por quê? Elas são preguiçosas? Não. Porque elas têm dores, porque elas não têm a orientação certa, elas se machucam. Elas chegam numa academia de musculação, como a doutora falou, o etarismo. Ninguém está nem aí para elas. Ah, velha, vai para a esteira. Mas quanto tempo? Mas qual a frequência cardíaca? Mas e meu músculo? Dá uma halteres de 1 quilo para ela fazer rosca direta. Entendeu? Então, a questão é isso. É ela encontrar uma pessoa que ela confie, parar de olhar para o lado. Tipo, você pode seguir 5 mil, mas escolhe um para você fazer. E pegar a sério que consegue massa muscular com segurança. Não quero saber o que você tem. Não, eu tenho uma lista. Hernia de disco, tudo você pode imaginar. Eu tenho. Eu sei fazer músculo em você. Respeitando as limitações. Tá Respondi certo. a pergunta? Falei Claro, sem dúvida. Ô, Lídia, como driblar os gatilhos do estresse e ansiedade que se intensificam tanto nesse período da menopausa? Então, para aquelas que ainda não começaram a cuidar da saúde emocional, nunca fizeram psicoterapia, nunca buscaram situações onde elas possam fazer meditação, mindfulness, que são momentos onde a mulher se retira para realmente dar um reset na mente, é o momento de começar a buscar orientação nesse sentido também. E aí, pegando o gancho do que ela falou, porque em 15 anos de consultório, o que eu vi de benefício para pacientes idosos, independente se é homem ou mulher, que se abriram para o universo do treino de força. E hoje isso é muito elucidado na ciência, essa questão do quanto é benéfico e até mesmo em termos de imunidade, o quanto a imunidade de qualquer pessoa ela tende a melhorar. Então, quem tem talvez uma resistência a olhar para o treino de força e pensa que isso é coisa assim, é só quem gosta de maromba. Não é. É benéfico e realmente melhora a qualidade de vida de pacientes idosos absurdamente. E aí entra um ponto que pode ser olhado até como uma forma terapêutica, porque a mulher que ela se permite, então tá, treino de força tem benefício, vou buscar orientação e eu vou realmente tentar. Ela vai perceber que a liberação de endorfinas que ela vai ter ali no treino de força, tudo isso vai ter um efeito, um impacto gigante na parte emocional, que é uma que está muito impactada por toda a mudança metabólica que ela tem com esse processo de mudança hormonal da própria idade mesmo. Vocês estão falando... Bom, a gente falou um pouco dos sintomas, do que é, né, o climatério, as fases da menopausa, enfim. Agora, eu queria entender, como que trata? Todo mundo está falando, quem começou cedo o tratamento, a gente falou muito aqui nessa coisa de se cuidar. Como que é feito o tratamento da menopausa? Quando ele pode começar? A reposição hormonal é para todo mundo? Lorena, você que é tão especializada nisso. Quem pode, quem não pode? O que é mito e o que é verdade nisso tudo? Vamos falar, então, o primeiro passo para fazer uma reposição hormonal, tratar climatério ou, de fato, já tem a menopausa 1 ano sem fluxo menstrual.
passar numa consulta com o seu médico de confiança, especialista, que vai fazer todas essas orientações. Aqui a gente já tem tudo que será orientado nessa consulta, mas precisa de exames de sangue para ver como está a parte hormonal, para ver como estão as vitaminas, o metabolismo dessa paciente. Eu acrescento sempre os exames de imagem para ver como está a mama, como está o endométrio dessa paciente, se ele já está atrofiado ou não. Eu acrescento até outros tipos de exames de imagem, a ultrassom de abdômen total, para dar uma olhadinha nesse fígado. Então, a gente vai completando toda essa avaliação para definir qual a melhor estratégia terapêutica, porque a gente tem várias. A gente precisa de uma alimentação saudável, a gente precisa de acompanhamento psicoterápico, a gente precisa do treino de força e o que trata de fato é a parte hormonal. Então, hoje a gente sabe que, através dos estudos científicos, a reposição hormonal é o tratamento soberano de uma mulher na menopausa. Quando a gente não vai entrar na parte hormonal? Quando ela tem algum impedimento, seja ele câncer de mama, atual ou prévio, próprio, né? Não da família, dela mesma. Câncer de endométrio, se ela já teve um câncer de endométrio. Doença hepática grave, se ela tem uma cirrose. Se ela teve um infarto ou AVC recente, ou trombose. Tirando essas que são as contraindicações absolutas, a gente vai avaliar caso a caso. Ah, mas a minha mãe teve câncer de mama. Mas qual é o tipo de câncer de mama que a sua mãe teve? Ele era hormônio dependente? Ele é um câncer que passa geneticamente ou não? Hoje a gente já tem testes genéticos capazes de nos dar essa informação e ser uma reposição hormonal muito tranquila, mostrando, olha, você não tem nenhuma alteração genética relacionada a câncer de mama ou câncer de endométrio, tá um caminho mais livre para você fazer a sua reposição hormonal. Ou não, a mãe teve o câncer de mama, ela fez o teste, viu que o dela tem influência genética, então as filhas provavelmente não vão poder fazer. Então, a gente tem um caminho a seguir que começa com a consulta, principalmente, avaliação clínica, laboratorial, avaliação dos exames e aí definir a estratégia. A reposição hormonal, ela é o chip, ela é a testosterona que você passa, o cremezinho, ela é o gel, ela é feita de que forma? É remédio, é comprimido? Que forma, que jeito tem? A gente tem uma combinação de estratégias hoje para repor o hormônio. Ele pode ser através de comprimido, como uma progesterona micronizada, a gente pode usar o gel de testosterona ou o estradiol em gel também. Então, de forma bem didática, quando a mulher entra na menopausa, cai o estradiol, mas ela tem um declínio da progesterona e da testosterona também. Então, se ela tem a possibilidade, o caminho livre para fazer essa reposição hormonal, a gente pode repor os 3. E aí, elimina-se os sintomas relacionados à menopausa e faz a proteção do osso, do coração, do sistema nervoso central. Quando que a gente escolhe um ou outro? Depende. A mulher ela tem possibilidade de usar um gelzinho, ela lembra de usar todos os dias, ela tem essa rotina de fazer o uso com frequência, ela é uma candidata a usar gel. Ah, doutora, eu não lembro de jeito nenhum. Não lembro nem de passar um protetor solar. Então, essa não é uma candidata para gel. Não adianta. A paciente que tem esse perfil, ela é muito mais propensa a caminhar para os implantes subcutâneos, porque aí é um implante que vai durar de 6 meses ou o cilástico que dura até 1 ano. Mas essa é uma avaliação que a gente tem que fazer com o paciente dentro do consultório para ver qual é o que vai trazer melhor benefício para ela. E só para acrescentar, estava comentando nos bastidores. Ontem eu atendi uma paciente que eu já faço a reposição hormonal dela há 2 anos e os últimos 6 meses dela foram os melhores 6 meses da vida dela, segundo ela, com o tipo de reposição que a gente fez para ela. Então, ela já usou implante, ela já usou comprimido, ela já usou gel, a gente já associou todos eles, porque eu não preciso escolher um só, eu posso associar as terapêuticas também. E ela me deu uma informação muito mais importante do que a terapia que eu estava prescrevendo para ela. Foi os 6 meses que ela mais treinou. Foi os 6 meses que ela mais fez atividade física. E é comprovadamente científico, já em todos os estudos, que a atividade física diminui muito os sintomas, principalmente relacionados à baixa do estradiol, que são os fogachos, a irritabilidade, a névoa mental. Então, a paciente ela precisa entender, sair do consultório com a informação de que o remédio faz a função dele, mas o que ela faz no dia a dia é um complemento importantíssimo para o sucesso desse tratamento. Nós temos que fazer um intervalo agora e eu te espero na volta. Você viu que o programa tá bom demais, né? Olha como a gente aprende coisa boa. Te espero na volta para a gente falar.
ideia, já nos siga no Instagram, @depapo_com_Amanda_Françoso. Esse é a nossa rede social. Lá você pode colocar dicas, sugestões de conteúdos, de temas. E lembrando que assim que o programa termina hoje, ele já sobe para o YouTube, o nosso portal A12. Lá tem uma playlist com a edição de todos os programas, todos os conteúdos já passados por aqui. Então você pode ver, rever, indicar para alguém. Na segunda-feira eu sempre posto também nas redes sociais. A gente posta na minha, nas do programa, o link aqui para que vocês possam compartilhar, né, com as pacientes, amigas, família, para que as pessoas possam rever ou indicar para alguém. Cecília, ainda existe, na sua opinião, tabu em roda de família, por exemplo, ou até de amigas para falar sobre menopausa? Você acha que ainda tem mulher que quer... Eu não tenho, não, gente. Ainda não chegou isso para mim. Eu acho que eu não posso dizer que eu não vivo isso. Graças a Deus eu tenho uma família que ela é muito aberta nessas conversas. Eu agradeço ao meu marido que ele também é muito aberto e ele se interessa. Ele é uma pessoa que se interessa em saber o que está acontecendo, até para ele saber quando ele fala assim, me avisa o que está acontecendo para eu saber se eu chego perto ou não. Como eu me comportar. E isso é muito importante. Eu acho que para ter os nossos companheiros é muito importante que eles queiram realmente saber, porque eu falo para ele, amor, é só você pensar que nós mulheres somos como a lua. Tem 4 fases, elas acontecem todo mês. E na minha família eu acompanhei, mas sempre tem aquela que não, imagina, ainda não estou nessa fase, porque ainda é associado com uma questão de velhice. Se eu entro na menopausa ou se eu estou no climatério, eu já estou velha. Para algumas pessoas ainda tem isso. Mas é nada disso não, gente. Eu já estou na pré-menopausa, estou fazendo um trabalho mental justamente para entender que não é uma questão de velhice. É uma questão, é natural da nossa vida, faz parte. Sem dúvida. Ô, Lídia, que é ruim. Ela citou um negócio importante que é o marido, né? Eu fui até numa peça da Cláudia Raia, agora, tempos atrás, e ela fala, e assim, quando veio o convite, ela disse, leva seu namorado, marido, enfim, se você tiver um parceiro, leve. Porque não é uma peça só para as mulheres. O marido ou o parceiro tem que assistir. Qual que você acha que é o posicionamento do homem frente a tudo isso? E você acha que falta um pouco de informação? Talvez ele devesse pesquisar mais para entender o que ele está vivendo? Porque às vezes não é com ele, né? Só que isso não é natural dele. O que eu vejo, independente da faixa etária, é muito comum que nós mulheres tenhamos, isso é um papel nosso também, né? De cuidar. Eles não são de ter tanta iniciativa, a menos que já tenha se instalado o caos. Então, para um homem chegar a buscar orientação até do processo deles, ou até mesmo para compreender o que está acontecendo com a gente, isso, via de regra, vai partir da mulher. A mulher, geralmente, ela quem busca se cuidar, prevenir. E, geralmente, isso a gente vê em todo tipo de atendimento. É muito frequente que quando um homem vai até um consultório para fazer uma consulta, seja por uma emergência, ou seja uma consulta preventiva, quem teve uma iniciativa ali por trás foi a esposa. Importante é ter, né? Ô, doutora Albertina, o acompanhamento ginecológico, você acha que algumas mulheres, quando entram na menopausa, acham, agora eu não tenho mais risco de engravidar, vou menos na gineco? Tem isso? Eu acho que hoje, Amanda, está mudando, porque nunca a menopausa foi tão falada como agora. As artistas estão se posicionando e tudo. Fundamental. Primeiro mito, eu uso hormônio, dá câncer. Não, você usa hormônio adequadamente, você não vai ter câncer, se baseado nas contraindicações. Bom, vamos pensar, o estrógeno aumenta a diabetes, aumenta a hipertensão quando ele abaixa. Então, não é só uma questão, é uma questão de prevenção. Os problemas cardiovasculares também. É importante que você faça todos os exames. Às vezes, como a Janaína disse, não come proteína. Então, o teu cabelo está caindo, as unhas estão fracas. Não é só porque é a questão hormonal, é porque o seu ferro está baixo. Quantas mulheres eu vejo que o ferro está muito baixo? Então, nesse momento, você está num outro ciclo. Tem que fazer exames gerais, fazer mamografia, fazer o Papa Nicolau, porque é uma coisa séria. Está aumentando muito o HPV em mulheres da terceira idade ou acima de 50, porque existe uma traição mesmo. Ou então, o marido, ela cai a defesa e acaba tendo. Então, fundamentalmente, ela tem que fazer Papa Nicolau, tem que fazer mamografia, fazer densitometria. Hoje a gente tem muitas ferramentas, mas o que eu queria dizer é que essa mulher, olha, aproveitar a menopausa para ser mais pausa para ela. Cuidado, ela não pode sangrar.
pelo útero, mas ela não pode sangrar pela vida. Ela não pode se culpar tanto. Ela está falando, eu esqueço a chave. Eu esqueço todo dia, mas eu tenho que ter um foco. Quer dizer, o meu foco... E olhar para o bom, né? Não para o ruim. olhar para o bom. Então, aprender uma língua se quiser, dançar, fazer tudo que ela não pôde fazer, quando tinha filhos ou não tinha. Então, essa situação que eu hoje... vai fazer, vou no teatro mais, vou no show mais. Vai com as amigas. Vai com as amigas, né? Então, tudo que você não teve tempo para fazer, você dá um tempo para você. Falar uma coisa que é importante, a vitamina D. Hoje, eu acho que a vitamina D não é mais uma vitamina. Na verdade, um propulsor dos hormônios. E tomar cuidado, porque a falta da vitamina D dá tudo. Dá desânimo, dá cansaço. Então, além de tudo, ela mexe com a tireoide, que também dá cansaço. Então, repor tudo que é de proteína, desde magnésio, que você falou, ferro, aí depois você fica com mais força para treinar, né? Sem dúvida, uma coisa está bem linkada à outra, né? Janaína, e o ajuste de ganho de peso? O ganho de peso, ele é normal, normal assim, ele acontece mesmo. Por conta da queda do estrogênio, essa mudança na composição corporal, né? Então, o paciente, ela chega e fala, o que está acontecendo que eu estou irritada e com essa barriga? E aí é ensinar essa paciente a comer diferente e seguir mais ou menos o raciocínio que a Paula disse. Você vai querer ficar só no doce e não vai dar. Então, fracionar a proteína ao longo do dia, analisar o gasto calórico é preciso nessa fase. Às vezes, você ter uma atenção maior, porque o ganho de peso vai ser favorecido. E junto com ele, outras patologias vêm. Então, pensando em longevidade, a gente precisa, sim, ter uma atenção maior com o que está comendo, a quantidade que está comendo, qualidade e quantidade. Ô, Lorena, ficar muitas horas sem comer. Exato, isso é um ponto muito importante. Meu marido só vem à noite, então não faço nada, né? Então, comer durante o dia. E outro ponto, doutora, às vezes, para otimizar, né? Eu quero perder peso rápido, vou fazer um jejum intermitente. O jejum pode não ser para você nessa fase da vida. E que tipo de jejum você vai fazer? Vou fazer um jejum e depois vou comer uma pizza? Não valeu a pena. Outro ponto importante é o jantar, o que eu vejo. Paciente, nessa fase de menopausa, tem essa questão do marido, os filhos já saíram de casa, eu não vou mais fazer jantar. Eu vou comer um pãozinho, um café com leite, aí depois impacta no sono. Aí eu falo, vamos então fazer um shake, colocar aqui uma opção de proteína, ou então a questão do abacate, pensar em fontes de triptofano para ajudar na qualidade desse sono. Mas eu não quero comer. Não, então vamos fazer algo prático. Às vezes tem no frio um mingau proteico que dá para você fazer. Então, é um momento também de cuidado. Porque quando elas falam isso, você vê que, tipo, eu fazia o jantar porque meu marido estava em casa, os filhos estavam em casa. Agora, eu não preciso mais. Mas, gente, é tão cultural isso. Eu vejo tanto. As mulheres mais velhas dizem assim, eu não vou jantar agora, eu não gosto mais, me pesa muito. Então, eu vou comer um sanduíche, um pãozinho, tomar o café, como você disse, que eu não sei como é que elas estão. Depois não dorme, tomar um Rivotril para dormir. Eu vou fazer um lanchinho, tomar um café 10 da 9 da noite, 8 da noite, faz aquele belo sanduíche e diz que está jantando leve. Não vai jantar, vai comer uma coisa leve. É muito mais calórico. Nem proteína tem ali. Um sopa de cavalo cansado, põe tudo com a verdura, tudo, como os antigos faziam. Exato. Come sopa. E agora, o morango do amor, pode ser não, mas de repente a fruta vermelha. Come todas as frutas vermelhas que tiver. E lembrar que tomate também é fruta. Kiwi também, que ajuda no sono. Ou então, às vezes, legumes. Não precisa... Tem gente que não gosta de comer salada à noite. Come um legume quentinho, gostoso. Faz ali um refogadinho com uma fonte de proteína. Eu não quero comer arroz. Tudo bem, uma batata, uma mandioca, uma mandioquinha. Vamos diversificar esse prato. Ô, Lorena, existe um mito, quando as pessoas chegam para você querendo a reposição hormonal, o chipzinho, elas têm medo que isso engorde? E isso pode engordar algumas pacientes? Até acertar o que é melhor para ela ou não? Não é verdade que a reposição hormonal ou o chip engorda.
É tudo isso que a gente está colocando aqui, que o declínio do estradiol, que interfere na massa magra, cai o metabolismo porque ela está perdendo músculo. É um paladar mais aguçado para o doce por carboidrato, porque ela tem uma sensação de que precisa mais disso para melhorar o humor e dar a sensação de bem-estar e prazer. Então, é o contexto que ela vive, o declínio hormonal, que favorece que o corpo dela baixe o metabolismo, fique mais lento, e aí as escolhas erradas do morango do amor, de comer porcaria à noite, é que vai levar ela a um ganho acentuado de gordura, principalmente na região abdominal. E quando a gente faz a prescrição dessa reposição hormonal bem feita, nas quantidades que ela necessita, associada aos hábitos que ela vai ajustar, ela perde peso muito mais rápido, ganhando músculo, que é o mais importante, como a Paula bem frisou, e acelerando o metabolismo. Então, ela consegue melhorar a composição corporal dela para um quadro parecido com o que ela tinha antes da menopausa. Então, é mito. A menopausa, ela não engorda. O que engorda são os hábitos ruins num corpo fragilizado. E a reposição hormonal também não engorda. O que engorda é você repor hormônio e continuar com os hábitos ruins. Depois que começa a fazer a reposição hormonal, em quanto tempo mais ou menos vê os benefícios? Começam os primeiros sinais positivos? Os sinais positivos dessa reposição, né, a diminuição dos sintomas, dos calores, os principais, a insônia, a irritabilidade, ela é variado ali entre 15 a 20 dias. No primeiro mês, com certeza, já notam uma mudança e uma melhora significativa nesses sintomas. Com o passar dos meses e os ajustes necessários, é importantíssimo eu frisar isso aqui para vocês. Nenhuma reposição hormonal ela é única. Não é uma reposição hormonal que serve para todas nós aqui. Cada uma de nós aqui vamos ter uma reposição hormonal diferente uma da outra. E esses ajustes, eles são feitos com o passar dos meses. Eu só sei se aquilo que eu prescrevi deu certo, se no próximo mês você me dá o feedback do que funcionou, o que não funcionou. E se não deu, vai mudando, vai ajustando. E aí a gente vai fazendo os ajustes. E precisa ter ajustes. Não tem como a gente acertar de cara. Pode ser que acerte, mas nunca é uma realidade. Não é um kit. Tá certo. Gente, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu quero muito agradecer a todas vocês, né, por essa consulta gratuita que eu sempre digo. Foi super importante, né, cada fala aqui, tudo que a gente ouviu. Obrigada, Lorena, Lídia, Janaína, Paula. Obrigada, doutora Albertina. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada por terem compartilhado tanto essa noite com a gente. Cecília, Helder, obrigada por terem abrilhantado a nossa noite, nossa equipe. Você que está em casa, o meu muito obrigada pelo sábado. Compartilhe esse programa que foi muito especial e eu te espero na semana que vem, tá? Que você tenha uma semana abençoada. Obrigada, gente. Beijo pra vocês. Cecília, você encerra com música? Done, baby, I do it naturally. I'm every woman, it's all in me. I can read the thoughts right now, everyone from A to Z. Oh, whoa, oh, oh, oh. I can cast a spell. Secrets you can tell, make a spell.